Fala pessoal, sou o Lucas Paz, continuando aqui a nossa terceira temporada do Cearense é Assim. Vocês podem perceber que nessa temporada a gente está convidando apenas cantores, né? A música é o nosso foco dessa vez. E hoje a gente tem a alegria de trazer uma convidada que vai ser tanto do conhecimento de vocês quanto o meu também. Hoje eu vou aprender um pouquinho mais sobre a história dela. O que eu sei é que eu fui tocado por um show dela, 2 shows em Fortaleza, ali no Porto Dragão, no Mercado dos Pinhões. E já sei também que a Luísa Nobel se mete também não só a cantar, ela é modelo, ela é atriz, também apresentou um programa e hoje a gente vai saber um pouquinho mais da trajetória dela. Muito obrigado por aceitar o convite, Luísa. É um prazer ter você aqui. Olá, muito obrigada. Eu estou muito feliz, né, de estar falando com você, que tem Los Angeles, cidade praiana também, né? Aí, será? Sim, uma costa bonita. E eu imagino que quem mora na praia, gente, só quer morar na praia. Então, eu imagino que foi uma escolha também por isso. Como você disse, eu sou cantora, tá? A temporada está aí bem focada nos cantores, mas eu sou uma cantora que faz bastante coisa. E sempre gostei assim dessa multilinguagem, na verdade, comecei nas artes. Comecei cantando porque a gente começa a cantar no banheiro, né? Nem precisa de nada, assim. Mas comecei estudando teatro, depois audiovisual e depois música. E aí tem uma trajetória juntando essas linguagens, assim. Os artistas que a gente tem trazido aqui para as nossas entrevistas, eles têm essa característica, são multiartistas, têm uma carreira, né, de repente, em que a gente percebe um destaque maior, mas não conseguem fugir, assim, dessas outras áreas. E muito bacana, eu não sabia também dessa sua formação em audiovisual, já quero saber de tudo. A gente já estreia aqui essa nossa conversa, vou perguntar para você, já que você trabalha com diferentes linguagens, o que é que significa para você ser artista hoje? Resistência, totalmente, assim. Eu me vejo num lugar muito de disputa, né, pelo espaço, porque a gente sabe que, fora a concorrência de trabalho que existe dentro desse meio, existe uma discrepância de lugares e corpos, assim, né? Então, eu estou sempre nessa disputa para estar ocupando espaços. E eu acho que, para mim, a arte é resistência, escrever. E resistência e também um respiro, né? Tipo, quando o processo artístico, para mim, é esse respiro, é o jeito de me expressar. Eu acho que é um jeito de pensar sobre as coisas, assim. Eu escrevi Let's Burn, eu estava pensando muito, um dos meus singles, né, que eu lancei. E aí eu estava pensando muito nessa questão de porque eu vi uma notícia e eu vi que várias pessoas ricas estavam ficando mais ricas em plena pandemia, enquanto tinha um monte de gente morrendo. E aí eu acho que a arte, para mim, é esse jeito, é uma maneira de pensar sobre as coisas, né? Eu acabo escrevendo, compondo, mas enquanto externo, para mim, a arte é resistência mesmo, assim. Você continuar fazendo para mim, é uma grande resistência. Essa palavra puxa com força a nossa próxima pergunta, que é saber como é que você acredita que a sua arte é capaz de impactar as pessoas. E aí, sinta-se livre para falar de todos esses percursos que você trilha, não só na música, né? Mas como é que você acha que você consegue impactar ou mesmo transformar essas pessoas, né, com essa missão que você carrega? A artista que eu sou e a pessoa que eu sou, né, o ser humano que eu sou hoje, eu me tornei através da arte, assim. Eu me entender como outra mulher negra, se sentir mais confortável e amar mais o meu corpo foi por causa da arte, no caso, por causa da moda, né? Não só da moda, mas eu acho que da fotografia enquanto arte mesmo, assim, de se propor a estar na frente das câmeras. E eu conheci a minha história através da música, né? Eu sou uma mulher preta, nasci nos anos 90, então na escola a gente não escutava muito falar sobre essa trajetória do povo negro, a não ser que fosse no período escravocrata, e no lugares subalternos, né? A gente não tinha muita informação sobre as nossas rainhas, reis, princesas, os reinos, como é que funcionava em África,
E eu só pude ter o meu primeiro acesso a todas as informações ouvindo música. Assim, eu sempre costumo falar que Zumbi, para mim, composição do Jorge Benjol, mas que a Elaine Valéria regravou, é primordial para a educação. Assim. A Carne, né, que é do Jorge Benjol também, se não me engano, que com a interpretação de Elza Soares, ficou muito famosa na interpretação de Elza Soares, também é uma aula, né? Fora a questão de emoção que a música traz, né? Que a música, a arte, ela tem essa habilidade de te conquistar sem estar diretamente falando um discurso. A música, a harmonia, a melodia, os instrumentos, eles te encantam antes do que está sendo dito. E aí, quando você para ver o que está sendo dito e você entende essa história ou busca entender de alguma maneira, é muito especial e é muito revolucionário, né? Quando você escuta uma música e você começa ali a entender como eu me sinto, o que já aconteceu, com as informações. Eu acho que, enquanto povo preto, o nosso maior registro é a oralidade, né? E a música é pura oralidade, assim, muitas histórias a gente sabe, porque as pessoas passaram canções de gerações em gerações. Então, para mim, eu enxergo esse impacto, né, que eu busco trazer, que eu trago, e que os artistas em geral trazem, mas que eu busco trazer na minha narrativa, porque sou uma mulher negra que está no estado de Ceará e tenho minhas experiências e só eu posso falar sobre as minhas experiências, assim. E é nesse lugar que eu quero impactar, assim, mostrar para outras mulheres, outros artistas, outros corpos como os meus e corpos discentes, que é muito importante a gente contar as nossas histórias e registrar isso, né? E aí eu faço isso escrevendo, que eu acho que, de fato, cantando é um jeito que eu consigo acessar as pessoas, assim, dialogar com elas, até pessoas que jamais eu pensei em conversar, em conhecer. Mas escrevendo é o meu processo o meu processo pessoal de juntar todas as informações assim que chegam a mim, as minhas sensações, sentimentos e informações. Que massa, é muito revelador ouvir isso, né? De alguém que usa a voz como instrumento, mas saber que a força da palavra, né? Que o teu pensamento se expressa primeiro nesse lugar do que dizer, do como dizer, e aí os palcos te permitem justamente essas conexões com outras pessoas, né? Esses encontros que você jamais talvez imaginasse. Foi assim que se deu o nosso encontro, na verdade, né? Você até falou que me viu cantando no Mercado dos Peões. Provavelmente no Mercado dos Peões eu estava apresentando um show que se chama Baile Preto. E aí no Baile Preto é uma grande festa, que tem um lema de diversão, ancestralidade e denúncia, e que é um baile preto para formar pessoas. O que é a temática? Músicas que já foram escritas ou interpretadas por artistas negros. É isso que está no Baile Preto. E aí eu convido a todos presentes, assim, brancos, negros, indígenas, a estarem em comunhão, né? A festejarem juntos no show. Convido a agradecer a nossa ancestralidade por estarmos aqui, por eu estar aqui, as pessoas pretas, né? Agradecer a nossa ancestralidade, mas também trago a denúncia, tanta coisa que ainda precisa mudar dentro da sociedade, né? E construir essa sociedade antirracista não é só nós pretos, né? A gente tem que dialogar com a branquitude para que todo mundo tenha consciência, enfim, da importância da construção dessa sociedade antirracista e dos privilégios. Que massa! E você falou também, né, enquanto responde a outra pergunta, citou desses reis e rainhas negros, né, de toda essa ancestralidade que você foi se familiarizando através das letras das músicas. Recentemente eu vi que em Fortaleza está tendo uma exposição de reis e rainhas do maracatu. Por algum motivo, o maracatu é um movimento que ressoa muito em mim, que eu tenho muito interesse, né? Acho que pela minha história também com o teatro, veio esse tipo de experiência para mim, veio através do teatro. E como aí no Ceará, o maracatu celebra essas figuras de reis e rainhas negros, né? E tem vários personagens, e às vezes o Brasil desconhece essa característica do maracatu, fica só na batida, na levada, e desconhece a história, né, dessas personagens que estão sendo celebradas.
Então, atualmente está tendo essa exposição aí, creio que é no Rio Mar Kennedy. Eu vi, recomendei que minha família fosse lá ver também, e me chamou a atenção do que você falou com relação a Dentro da- isso, E de é muito também... importante, né, a gente conhecer a nossa história, tanto africana, como a nossa história em diáspora aqui no Fortaleza, Ceará, né, em como a gente construiu nossa negritude nesse espaço. Falando de Sim. reis e rainhas, eu também vou lançar um single agora recente, que se chama Anastácia. E a Anastácia é uma figura muito importante, né? Dentro do que a gente tem de negritude, de ancestralidade, de representação e de Uhum. história e de resgate mesmo. Assim. Anastácia, que foi uma princesa sequestrada e aqui no Brasil escravizada, que usava uma máscara por tamanha beleza, né? Todo mundo e que se recusou a deitar com seu senhor, então ela foi castigada a usar essa máscara pela sua beleza e por ter se recusado a deitar com um senhor. E aí essa é uma princesa também que merece ser lembrada, né? Fiz esse single em parceria com a Taslim, que é uma outra cantora negra que é do Rio de Janeiro, a gente gravou em São Paulo. Então está sendo essa primeira experiência de estar em outros estados, com artistas de outros estados, e conversando com você que está em outro país e tudo mais. Essas minhas primeiras trocas estando em outro estado, apesar de já ter ido gravar, conhecer, oficialmente esse é o primeiro lançamento. E é isso que essa nossa conversa se propõe, justamente aumentar essas conexões, esses contatos, essas criações, essas parcerias. E a gente tem tanto valor cultural na nossa terra que eu acho que eu não estou fazendo aqui nada além de prestar um bom serviço para todos nós, para que a gente conheça cada vez mais esses talentos da nossa terra, né? E aí também recentemente eu ouvi sobre essa questão dos reis e rainhas, uma coisa que me chamou a atenção, eu não lembro qual foi a fonte agora, mas realmente me caiu uma ficha que era até óbvia, né? Que a população negra é fundadora de muitos pensamentos científicos, né? De muitas... A ciência deve muito também à população negra e esse reconhecimento não é acompanhado na história. Então, ter a arte e ter Na ciência, pensadores na trazendo isso, né? literatura, na ciência, na literatura, em vários âmbitos a nossa história é invisibilizada, né? Criamos coisas e aí vêm outras figuras e se apropriam dessas coisas ou simplesmente não acreditam e usam isso. Eu acho que esse é um momento chave, assim, esse é um momento em que a gente tanto está reivindicando, está em protagonismo dessas nossas próprias histórias, como a gente também está criticando quem não está fazendo isso. Isso é importante também, a gente ter esse senso crítico enquanto comunidade. E para quem não tem muita familiaridade com o processo de criação de um artista, né? Ou com o seu processo de criação em particular, divide um pouquinho para a gente sobre o teu ofício, sobre como é o dia a dia, né? No Brasil, a gente tem a realidade de editais que viabilizam muito essa possibilidade de a gente colocar para frente as nossas ideias, né? Então, como é que se dá o teu processo de criação desde uma ideia até a realização de fato dela, assim, até o final, até a parte da produção? Eu vou dizer, eu acho que fazer uma música é a parte mais fácil, a parte mais prazerosa, a parte mais divertida, porque quando eu paro para compor uma música, normalmente não é uma coisa que eu estou planejando, né? Assim, lógico, eu acredito que compor é um exercício. Se eu consigo compor a partir de gatilhos. Se você me falar uma coisa que quer algumas palavras, uma ideia, eu vou conseguir compor. Mas meu processo artístico pessoal, autoral, assim, ele é muito orgânico e normalmente o que movimenta compor é muito o amor, assim. E eu demorei um bom tempo a respeitar isso em mim, porque quando eu comecei a conhecer outros artistas pretos e as pessoas me vinham muito com esse questionamento, né, de cantar músicas que estão dentro da militância, que trazem protagonismo negro de uma maneira literal, né, de reivindicação, como Olhos Coloridos, enfim, músicas que eu canto hoje, que estão, a Carmo, Zumbi, que estão no meu repertório, mas eu acho que o meu processo de composição também componho com cunho
político, como Suspeita, Let's Burn, mas eu acho que o que me move nesse momento, até do cunho político, é o coração também. Eu sou muito passional, minha Vênus é em câncer, então, se eu estou muito feliz, eu escrevo, se eu estou triste, eu vou escrever, e aí nem sempre essas coisas viram música, porque uma música, vejam só, para uma música ir para a rua, ela tem que ter passado um arranjo, um processo de arranjo, ou seja, quais os instrumentos que vão estar nessa música, o que me agrada. É um samba, até o básico. O que vai ser o estilo dessa música? É um R&B, é um samba, é um rap, é um black music, é um soul? Primeira fase. Segunda fase, vamos fazer o arranjo. E aí, às vezes, o arranjo vai depender da instrumentação que eu vou querer na música ou que a galera que compõe comigo propõe. Depois disso, eu vou começar a pensar isso quando ela vai virar um single, né? Sair mesmo, né? Depois disso, eu vou começar a pensar um clipe, qual é a história dessa música, as referências estéticas que esse som me traz, tanto musicalmente como na lírica, né? Quais são as referências. E aí dá para extrapolar totalmente nessa questão de referências estéticas. O último clipe que eu lancei, mais recente, que é Let's Burn não, Go Now. Eu fiz o figurino, a Morphas fez a direção de arte, então eu estou muito nesse processo de criação imagética também do que é o meu som. Eu gosto muito disso. E aí, depois que está pronto, eu vou dizer o passo a passo mesmo, viu? Sim, você tem sim. que registrar a música numa associação, né, de compositores. E aí ele vai, depois que a música sair, eles vão poder fazer essa questão de direitos autorais e tudo mais. E assim que a música está pronta, também tem que fazer o ISRC, que é o CPF da música, com todo mundo que trabalhou nela, que pensou, que compôs, que gravou. E depois o SRC, eu tenho que mandar ela para a distribuidora, upar lá no site, dizer o dia que eu quero que saia, upar o vídeo no YouTube e divulgar bastante para todo mundo. É esse o processo assim de colocar uma música na rua. Eu acho que o processo de composição mesmo, ele é tão diferente, assim, às vezes me vem beat, e aí esse beat me remete a uma coisa, eu escrevo, às vezes eu escrevo a música e mostro para minha banda, e aí a gente cria uma coisa. Então, às vezes uma mana me manda um pedaço de letra, eu escrevo um pedacinho aqui. Então, é muito diverso, assim. Vocês que estão assistindo o vídeo, estão curtindo, já vão aí, deem o seu like, compartilhem com o Comenta! pessoal, né? Diga aqui que partes, que dúvidas vocês têm para a Luísa, que a gente tenta responder depois. Se quiser me mandar mensagem no Instagram, @LuisaNobel, vai estar aqui no vídeo, embaixo, Vai provavelmente. sim. E aí, se ficou com alguma dúvida nesse processo de lançamento, pode mandar, porque eu já tive muitas e me ajudaram bastante. Então, eu sempre estou disposta a ajudar também. Que massa esse processo de aprendizado. Como você falou, né? Eu acho importante trazer para cá não só aquela parte da criação em si, em que cada artista tem a sua forma de, né? Como você falou, para você a composição às vezes é algo até bem mais fluido, bem mais fácil. Mas depois o processo de registrar, de chegar num estúdio, é muito bacana dividir isso com as pessoas que assistem para entender que às vezes, mesmo que seja uma música que a gente considere assim super bacana de sucesso, o sucesso que ela vai fazer depende de muitos fatores, né? Muito, inclusive de quem acompanha a gente, né? Às vezes as pessoas ficam com uma certa cobrança também, que gente, eu me isento disso, assim, porque eu acho que eu estou num processo de me comparar só comigo mesma, com as coisas que eu faço. Mas, às vezes, rola uma ansiedade das pessoas exteriores, né? De tipo, ai, se inscreve não sei o quê, faz não sei o quê. Gente, escutem as músicas, compartilhem, façam a parte de vocês, por favor. Que aí isso já ajuda muito, né? Porque, às vezes, a gente tem muita pressa que as coisas aconteçam. Eu mesma, às vezes, tenho essa pressa, né? Mas já estão acontecendo, já tem muitas músicas aí para a galera ouvir, muito trabalho legal, totalmente recentes, vai sair agora, dia 24, eu não sei quando é que o programa sai, mas agora, dia 24 de fevereiro, sai uma música, talvez saia depois, Ótimo. Mas aí vocês podem conferir depois, né, no meu canal, e no canal da Tasmin. Então, eu peço que quem gostou, que está gostando do bate-papo, vá lá ver todos os vídeos no YouTube, que além de ajudar muito, eu sei que vocês vão gostar.
Que massa, daqui a 2 dias, então, 24 de fevereiro. Amanhã é o meu Exatamente. aniversário, dia seguinte já tem música da Luísa para nos presentear aí. Qual é o signo? É Sagitário amanhã? Não. Peixes. Peixes, a gente está em peixes, sim. Por isso que tá todo mundo tão emocionado, né? Peixes é emocionado. É emoção na veia, viu? Pode crer. Muitos artistas que eu conheço são de peixes. Tão Você é de piscianos, quê? né? Eu sou leonina. Muitos Leonina. artistas são leoninos também, porque adoram palco. Acho que Cazuza era leonino. Você falou aí de mulheres fortes, né? A Anastácia era uma máscara de ferro, não é isso ou não? Era uma máscara de ferro. Mas a gente busca não... A gente buscou uma imagem de Anastácia livre. A gente pediu para um artista que de Fortaleza, se chama Felipe Eloy, que é criador do Black Inktober, que é um mês de hashtags de desenhos negros, assim, que ele lança junto com o Nicolas uma lista de inspirações para as pessoas desenharem a partir de um conceito afrocentrado, né? Cantores negros, figuras simbólicas negras, música negra, enfim. Ele é criador desse movimento do Black Inktober e fez essa parceria com a gente de criar uma Anastácia livre. Já existe uma imagem de Anastácia livre, mas ela tem direitos autorais e tudo mais. E a gente queria muito ter essa imagem. E como é uma imagem ainda que não é tão difundida, a Anastácia livre, em geral, assim, a gente tem várias... É uma interpretação dessa imagem, né? E eu fico muito feliz, porque Eloy é preto também e faz esse movimento já de uma visão afrocentrada, então só dei a colaborar e para o imaginário em geral, né? De uma Anastácia livre. Resgatar a vida dela, princesa, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, está a postagem lá do desenho oficial no meu Instagram. Se quiser dar uma olhadinha, para falar. Você também citou aqui para a gente Ellen Oléria, citou para a gente Elza Soares. Eu queria pedir, você já vem citando alguns artistas, né, cearenses. Né? Acho que o Eloy é um artista cearense? Sim. Então, eu queria pegar já esse rumo aqui e perguntar a você, quem são alguns artistas cearenses, pretos ou de qualquer etnia que sejam, que servem para você de exemplo pela trajetória deles ou de inspiração no tipo de arte que eles fazem, que você olha assim, admira ou se espelha? Eu costumo falar muito que eu admiro muito meus contemporâneos, né? Porque a gente tem uma história cearense recente muito muito massa na música, protagonizada por mulheres e por pessoas pretas. Assim, eu acredito muito que a gente deu uma sacudida na cidade, sabe? Principalmente um movimento de mulheres muito grande. Eu vou citar alguns nomes, não só de mulheres, né? Corpos discentes, pessoas negras, mulheres. A Mumu, Matheus fazendo rock, outra galera, Caio, Clept Boom, que é uma artista muito incrível. Getúlia Abelha, que não é daqui, mas que tem uma trajetória muito forte aqui no Ceará, de Teresina, mas tem uma trajetória forte aqui. É nordestino, né? Então acho que é importante ser lembrado. E dentro dessa ideia, dessas referências, eu gosto de pontuar muito Caio, porque ele fala da Black Era, né? E eu acredito muito nisso, que é uma era musical cearense negra, que tem pessoas incríveis, Assum, o próprio Caio, como eu falei, Mumu, o Matheus, Agno Oliveira, que é do Rio, mas que mora aqui no Ceará há mais de 20 anos, então, muito mais de 20 anos. Então, ela tem uma trajetória aqui musical muito maior, começou na música aqui. A Roberta Caia, uma grande referência para mim, uma grande irmã, Lorena Lise, de Ferreira, Jeffa, Lorena Nunes também, que não é cearense, mas que veio fazer uma trajetória aqui. E eu acho que todo mundo acaba se cruzando aí, querendo construir música, arte e contar suas histórias. E tem alguma obra, a gente falou um pouco dos artistas, né? Tem alguma obra que te chame a atenção ou que te traga uma memória saudosa ou bacana, que seja cearense? Pode ser em qualquer linguagem, na música, no cinema, na literatura. Eu vou... Cinema, literatura, agora você... porque agora me vieram milhões de coisas. Eu vou falar um álbum, que para mim é uma grande referência de música cearense, 2 álbuns. Um, que eu acho que é histórico,
que é o Alucinação do Belchior. Assim, o Belchior, para mim, é um grande compositor. Tive a oportunidade de já cantar muito Belchior. E eu acho que quem está no Ceará não tem como. Uma hora Belchior chega para você, tem que chegar. O que é que o Belchior causa tanto, né? Ele também causa esse impacto, mas no seu ponto de vista, o que é essa força dessa figura? Porque ele é debochado. Para mim, ele é muito... O Belchior, Galos, Noites e Quitais, assim, a própria Alucinação, ele falava da cidade, assim, falava da experiência, falava do que ele não gostava, assim, ele falava muito do que ele não gostava, ele não fazia música para as pessoas só se divertirem ou só dançarem, e a gente dança, se diverte ouvindo, mas muitas vezes ele está reclamando, muitas vezes ele está sendo debochado com alguma coisa, muitas vezes ele está falando de alguém, expondo assim, eu já fiz um espetáculo chamado Alucinação também, e aí, muitas vezes, ele está expondo a história de outra pessoa, ou falando dele mesmo, como ele vacilou em alguns lugares. Assim, eu acho o Belchior muito sincero, assim, muito cotidiano. E eu acho que é por isso que ele chega tanto na gente, que é cearense, porque... E no Brasil inteiro, mas na tal hora ele está falando de coisas que a gente vê acontecer, né? De alguma maneira, tem esse imagético na nossa cabeça sobre algumas coisas que o Belchior fala. E eu gosto muito, muito, muito do Alucinação. E fora vários amigos meus que eu acabo lembrando com faixas paralelas, Rapaz Latino-Americano, enfim, muitas dessas músicas, para mim, são meus amigos, assim, sabe? E o outro álbum é um álbum muito recente, vou citar dois, que é o Rolê nas Ruínas, do Matheus fazendo rock, para mim, que é um álbum incrível, assim, um retrato do que é o Ceará hoje, assim, se o Belchior fez esse retrato, lógico, de um lugar, né, privilegiado que o Belchior vivia há anos atrás, o Matheus fez esse retrato do lugar de onde ele vive, né, que é de lugar de um menino periférico que já ouviu muita coisa, o menino preto. Então, um homem negro, né, agora já tá um grandão que a gente vive a adolescência, assim, né? Um homem negro. E esse álbum me atravessa muito, assim, o Rolê nas Ruínas, eu acho que é um álbum que eu vou escutar sempre, ele vai ser um álbum que a gente vai escutar muito, que marcou essa geração e tá marcando, né? Porque tá rolando ainda. E o outro álbum, o álbum de reggae do outra galera que eles lançaram esse ano, que se chama Original Fortal. Não falei nenhum álbum meu, porque os meus foram single, então vocês vão poder ouvir aí depois, single a single. Mas o Original Fortal, pelo nome, você já sente o baque, né? Original Fortal, tipo assim, eu acho que é um som tão Ceará, tão Fortaleza, mas ao mesmo tempo os meninos têm tantas referências de negritude mundial, assim, do reggae, da Jamaica, porque é uma banda de reggae, mas eles conseguem misturar tantos estilos latinos, tanta coisa, que fica um som que é Fortaleza muito, assim. E Fortaleza tem essa característica de ser uma mega cidade, com gente do mundo inteiro, assim, do Brasil inteiro, mas do mundo inteiro, mas que consegue ser uma cidade praiana, tal hora todo mundo se encontra na praia, tal hora tá todo mundo na Praça dos Leões, pegando vento, tomando uma cerveja, e é isso que o som traz, sabe? É um som super urbano, super mundo, assim, eu vejo ele tocar em qualquer lugar, mas é muito Fortaleza. Então eu fico muito feliz com isso. Do regional para o universal, né? Alucinação, Rolê nas Ruínas e Original Fortal. Muito bom, obrigado aí pelas recomendações. Eu estou aqui só sorriso, só absorvendo tudo isso para poder aprender cada vez mais. E a música, como você falou, tem esse poder, né, de atravessar com referências de lugares diversos, assim, quando se combinam letra, arranjo, instrumentos, referências, gera uma coisa na gente que às vezes não tem explicação. A gente vai levado pela melodia, né? E como você falou, a gente depois é educado por essa letra. E eu te estimulo a isso, que as suas letras, as suas composições fujam desse lugar que a gente vê muito a música hoje em dia, que são repetir frases e serem letras curtas, para serem verdadeiras narrativas. Você, como atriz e como pessoa do audiovisual, fica aí esse desafio de descobrir como essas narrativas entram em música também. Na verdade, eu tenho feito isso.
Eu acho que meu processo artístico é sobre isso, apesar de também acreditar que uma composição simples pode comunicar muita coisa, né? É isso que eu busco, assim, o Lex Burn é um feat com o Nego Galo, ele fala sobre essa questão da cidade, sobre... eu vou cantar um pedacinho. Ser mesmo que não queiram, reclamar, né? Ser mesmo que não queiram, de dentro para fora, tudo está mudado e a cada recado dado, a cidade não é mais cinza. Escrever cada pensamento, cada coisa que eu vou vivendo, mais escuro e preto, eu vejo o futuro negro e não tenho medo. O meu cantar é minha liberdade, meu jeito de conquistar a cidade da cor que predomina, e o sistema nos ensina, já dizia Carolina. Tem cor, tem porte, antes era gado de corte, mas o verbo e a história vêm para mudar. Não há nada que me faça querer voltar, o futuro até consigo avistar, olha, lá está. Beber em comunhão, fazer oração, pedir passagem para seguir, consciente da verdade. Muitas verdades tem a cidade, deixa ela emergir. Let's burn, let's burn, let's burn, divida seu ouro, não quero seu topo, eu não vim para me igualar. Let's burn, let's burn, let's burn, fica junto de novo. Luz e consciência, meu povo, beber em comunhão, fazer a oração, pedir passagem para seguir, consciente da verdade, muitas verdades tem a cidade, deixa ela emergir. Olha essa aí, galera. Massa, massa. E Go Now, que é uma música enorme, é uma música verdadeiramente grande, que tem um clipe muito lindo, tá cinema o clipe, gente, vamos lá ver. Ai, que e que fala sobre amor, basicamente sobre amor, sobre, na verdade, sobre uma relação abusiva que eu vivi, e aí acabei transformando em música. Tô aí, lancei, sei que ela não é fácil de digerir. A gente arranja essas formas de curar, né? Mas são uma forma de curar, eu acho, de falar sobre isso, porque eu também não queria trazer isso para as redes, nem... Mas eu acho importante a gente saber que relações entre mulheres também podem ser abusivas, também podem ser difíceis. E quando isso aconteceu comigo, foi muito difícil achar informação sobre isso. E eu acho que Go Now, para mim, foi um compilado de tudo que eu estava sentindo e coloquei para fora. Não só sobre essa relação, mas sobre todo o período que eu passei no momento. E acho que, no final de tudo, assim, transformar em si arte é muito bom, porque não é mais só sobre isso, né? É o trabalho de outras pessoas, é um processo musical, até porque o arranjo da música é muito gostoso. Não é só sobre isso, não me causa dor ouvir ou não, na verdade, eu acho muito, muito maduro, muito bonito você falar sobre as coisas assim através de música, sabe? E eu fico muito feliz, assim, na verdade, eu fico muito feliz com a música em si. E eu não posso dizer sobre a relação porque simplesmente aconteceu, não é uma coisa que a gente pode evitar na vida, mas se a gente pode transformar isso, é muito melhor. Eu ouço bastante recentemente sobre a questão de se permitir vulnerável, né? Eu acho que o artista ele é muito poroso, ele se coloca esse desafio o tempo inteiro, né, da vulnerabilidade, de se enxergar, de enxergar o meio e falar a respeito disso, né? Tanto da questão da referência nossa, quanto do que a gente observa. Então, acho que esse exercício que você faz com o Go Now, ainda não conheço, mas... Pois escuta. Posso dizer que parece ser algo assim, né? De Sim, se permitir. e tem muito esse estigma, né? Estamos bem, eu falo sobre a relação de duas gatas também, mas também sobre várias coisas, e lancei na pandemia, então tal hora era sobre estar bem, sobre saúde, sobre estar seguro em casa, sobre estar lidando com o pior que a gente estava vivendo até então, mas dando o melhor possível, que é, às vezes, sair da cama, né? Let's Burn, com esse desejo de dialogar com a negritude em si, dizer, olha, o meu trabalho é sobre isso também, eu quero estar aqui, eu quero conversar com vocês, eu quero dialogar com vocês, essa aqui é a minha visão sobre isso agora, nesse momento, porque a gente sempre é um recorte, né? Nunca é sempre, nunca está sempre, assim, a tal hora. A gente vai mudando de ideia dentro desse processo, mas é um recorte do que eu penso nesse momento, e Go Now tirar esse lugar da mulher preta, forte, que consegue fazer tudo, que não precisa de ajuda,
Go Now acho que é um grande colo, sabe? Eu tô com muita raiva no clipe, mas em alguns momentos eu tô muito triste, então existe essa sensação de desconforto e de tristeza, que é vulnerável, né? Se a gente tá com raiva, a raiva é totalmente vulnerável. Quando você tá com raiva, você faz coisas que você não imagina, e a tristeza te deixa para baixo, sem ação. Então, são dois sentimentos muito vulneráveis. E eu queria falar sobre isso, queria falar sobre ser uma mulher e sobre ser vulnerável também enquanto mulher negra dentro de uma relação. Mas a sociedade ainda assim dá muito mais, reconhece muito mais a raiva do que a tristeza, viu? Também estava vendo um pouco recentemente a respeito disso, assim, aceita mais a raiva enquanto sentimento do que a tristeza ou esses outros lugares de vulnerabilidade. Então, quando você mostra, né, você diz assim, às vezes, quem disse que a mulher preta tem que ser forte? Eu quero colo e ponto, sabe? Uhum. Sim. E Go Now me colocar nesse lugar, né? Expor esse lugar, né? Porque esse lugar eu sempre estive nesse lugar, eu sempre fui vulnerável, apesar de, em alguns momentos, ter que demonstrar muita força para poder ocupar certos lugares ou fazer certas coisas, mas eu acho que é um processo cansativo. Então, quanto mais você abre mão disso, né, de ser a forte e reconhece a necessidade do colo, do apoio, é melhor. E como é que esse chipzinho aí da arte, ou esse insetinho da arte, veio em você? Como é que ele te picou? Como é que essa tua história começa? Você me parece ser ainda um artista muito jovem, mas com muito a trabalhar, a dizer, e já fez muito, né? Quero saber de Eu tenho tudo, 10 assim. anos de música, tenho 27 anos. Nova, muito, muito nova. Então, Muito nova, como ainda é bem, que viu? isso, como é que Bom, isso veio para ti ali desde a infância? eu sempre gostei de cantar, isso é uma coisa muito interessante. Sempre gostei de cantar, mas porque a minha tia escutava muita música, minha tia gostava muito de música. E eu falo isso muito para ela, que ela com certeza teve grande influência nisso para mim, porque ela escutava de tudo e ela gostava muito de música gringa, né? Michael Jackson e Spice Girls eram absolutos em casa, assim. E aí depois entrou Beyoncé, que foi uma grande referência para mim. Então já escutava muito esse som. Quando eu fui ficando um pouco maior, eu me apaixonei por música brasileira, assim, totalmente. Conheci a música brasileira através de Maísa, quando falo Coração, uma série antiga, mas recente, assim, de ter um contato maior, de conhecer Vinícius de Moraes, que foi uma grande paixão na questão de composição. Eu amo o jeito que o Vinícius compõe, adoro as músicas. Tenho até uma frase dele tatuada no meu braço, que é arte não nos covardes. Cadê? Mostra aí. Cadê? Não sei se vai dar para ver. Mas é aqui, ó. Covardes. A arte não nos covardes. E primeira vez que eu fui cantar, primeiro é um canto pela música em si, né? Depois você ocupar um palco é um outro processo. Eu acho que é o que falta, sabe, de oportunidade para os jovens. Palco. Eu participei, vou dar uma rebobinada, que eu já ia falar sobre outra coisa. Mas, enfim, primeira vez que eu subi no palco, fui convidada por um dos funcionários, que era funcionário da escola, mas um grande amigo, assim, amigão, que até hoje amo demais, que é Bruno Leonardo, me convidou para cantar a primeira vez na Feira Cultural da escola, e eu percebi que era o lugar que eu queria estar, né? Porque na escola eu sofria muito bullying. Por ser gorda, por ser negra, pelo meu cabelo, por ser LGBT. Então, sempre tinham várias questões. Eu sempre estava num palco que eu não tinha me colocado, né? As pessoas apontavam, perguntavam, e eu não estava nesse lugar de bom grado, né? Só por eu ser eu. E aí, quando eu estive no palco, que foi escolha minha estar no palco, eu vi, é isso que eu quero fazer. Eu quero estar num palco que eu escolho, assim. Se é para falar de mim, então vamos falar de mim. Se é para apontar, vai ser a partir do que eu proponho. E aí eu propus a música, lógico, até os meus 21, né? Tô com 27, até os meus 21, ainda fazia faculdade, economia, ainda ficava naquela de segundo plano. Não tem mais segundo plano, não. O plano é esse. Tô seguindo. Na verdade, a música me arrebatou de uma forma muito grande.
participei do Festival de Música da Juventude em 2019, entrei para o laboratório. Só que antes disso, muita trajetória, muito projeto, Pérolas Negras, Negra Voz, Nós Voz Elas, muito movimento de mulheres negras. E aí vim trabalhando nesse processo. Quando eu saí do laboratório, comecei a de fato lançar o meu trabalho autoral nas plataformas digitais. Era isso a pergunta? Eu acho que sim. Sim, como você Como é que eu começou. comecei, né? E aí, o que eu ia falar é que falta palco. Assim. A gente tem um Festival da Juventude aqui em Fortaleza, que são para pessoas até 29 anos, mas precisa de mais espaço para a juventude entender que é possível, sabe? De apresentação, pelo menos de apresentações assim básicas, como Festival de Talentos de uma escola, sabe? As pessoas elas não sabem que elas gostam do palco, que elas podem estar no palco, porque simplesmente não existe palco, assim, nem às vezes tem aquela apresentação na escola, que são várias, mas assim, de uma maneira sempre tão desleixada, sabe? Estão deixando as artes no lugar de vamos fazer o que dá, vamos fazer de qualquer jeito, assim. E eu acho que as escolas são uma grande oportunidade da gente mostrar, né? E possibilitar do jovem estar no palco, fazendo um espetáculo, se apresentando numa feira de talentos, e isso é importante. Porque eu acho que se eu nunca tivesse subido no palco, eu só fosse subir no palco depois que eu tivesse feito o curso, depois que eu tivesse me formado, enfim, são tantas barreiras para você entender como estar na música que, às vezes, só a sensação de estar no palco vai te trazer força para seguir, sabe? Sim, e se essa Só a semente não é... euforia, só a adrenalina de você estar ali vai te fazer entender que é isso que você quer. Então, a gente está perdendo várias pessoas que poderiam estar nas artes, que não estão porque simplesmente não sabem como estar ou nunca tiveram oportunidade de estar. Sim. E a gente viu na pandemia, né, que a economia criativa foi o que nos manteve vivos, né? Então, como você falou, se essa semente ela não é plantada ou cultivada, enquanto possibilidade de vida, de carreira, né, fica difícil, fica muito limitado. As pessoas realmente, né, é uma força extra cotidiana de decidir seguir esse rumo, né? É uma força extra cotidiana, exatamente, de seguir esse rumo. E a gente sabe que as artes são extremamente necessárias, assim. Eu fui recentemente ano passado, para um jantar no Exército e tal, e esse jantar era em torno de obras que registravam o quartel. Agora, pense qual a necessidade disso, assim? Porque a arte, ela registra a história, ela registra a época, ela faz com que pessoas sejam lembradas, com que narrativas sejam lembradas. E quais as narrativas que a gente quer lembrar? Quais as narrativas que a gente quer reforçar? Quais as narrativas que a gente quer registrar? É muito desleal esse lugar de você ter tanto investimento dentro de uma narrativa de um lugar, de um espaço, e você não tem investimento nenhum em outro, porque você deixa de registrar essa história, né? E aí isso é apagado. E é isso que o sistema quer. Quer que a gente não construa a nossa história, quer que a gente não registre. Porque daqui a alguns anos vai existir outra Luísa. Na verdade, já existe aí várias, né? Que ainda estão aí nesse processo de se entender, de se conhecer. E se não tiver a minha história para elas verem, como elas vão saber que é possível? Lógico, muitas vão ser vanguardistas, mas não é melhor quando a gente vê alguém que já fez, quando a gente já viu alguém que... a trajetória desse alguém, né, dessa outra pessoa, para a gente se inspirar. Eu me inspiro muito em várias mulheres negras com trajetórias anteriores a mim, Nina Simone, Bessie, Elza Soares, Zezé Mota, né? Que canta, atua, uma multiartista assim, a própria Ellen incrível. Oléria foi um marco no The Voice, assim. Eu lembro da A própria força que ela Ellen, mas trazia. eu falo sabe, de mulheres muito anteriores a mim, muito anteriores, e que quando eu vejo um filme, uma biografia, eu fico, nossa, às vezes nem é totalmente real, né? Mas tem algumas ideias ali, tem algumas conversas, tem algumas proposições que é importante a gente registrar, para depois a gente olhar para essa trajetória e
entender, né? Entender como é que faz. A gente já tem tantos movimentos de homens brancos aí, monumentos, né, de homens brancos, tantas histórias contadas. E agora a gente está no processo de recontar essas histórias. Sim. E aí, como é que a música foi te permitindo atravessar essas outras artes? Ou elas aconteceram de maneira simultânea? O teatro, o Na verdade, eu audiovisual, a acho que as outras apresentadora? artes que me ajudaram na música. Explique-se. Porque cantar já era uma coisa bem confortável para mim, assim. Lógico, bem no comecinho ainda tinha questão de encontrar a minha voz, e ainda estou nesse processo, né? Mas eu acho que hoje eu tenho mais identidade no jeito que eu interpreto, no jeito que eu canto. E aí eu acho que o teatro veio muito me ajudar na música. Eu acho que todo o audiovisual, né? Hoje, se eu produzo os clipes, se eu faço roteiro, figurino, faço assistente de direção de arte, é porque eu tive essa experiência mínima no audiovisual, com produção e com tudo isso. Então, todas essas outras linguagens acabam me ajudando na música. E toda vida que eu me envolvo com outra linguagem, as pessoas adoram que eu cante. Então, uma coisa vai sempre cante, ou componha, ou toque, uma coisa vai sempre alinhando-se com a outra. Uhum. E aí fala aí o que é que a gente pode ver de Luísa Nobel que não seja na música, o que é que você já realizou, né, como apresentadora, como modelo. Fala pra gente. Nossa! É mais coisa do que na música, eu vou te dizer. Não na questão de show, mas no meu Instagram, eu vou dar só uma dica. Vão lá no Instagram que tem ensaio fotográfico, tem um canal no YouTube, a primeira temporada também, que é o Luísa no YouTube, que não é o meu canal musical, é um canal de entrevista, então eu faço um bate-papo bem legal também. Tem vlog, acabei de fazer ensaio para Baba, para Salme, estou num processo de montagem do espetáculo A Matriarca, mas já no período de pandemia, gravei um filme que se chama A Filha do Palhaço, gravei E Eu Não Sou Uma Mulher, que é uma leitura dramática com outras atrizes, tudo no meu Instagram, gente. Vão dar uma olhadinha, e quem quiser perguntar, Luísa, me manda um trabalho teu aí no teatro ou na moda, eu mando sim, sem problema nenhum. Mulher porreta. E na pandemia, pelo que eu estou vendo, foi muito produtivo até. Como é que a pandemia impactou os teus processos de criação? Como é que você viveu esse momento? Como... Não foi fácil, viu? Mas eu segurei muito a onda, tive um apoio da minha família muito grande, isso é fato, assim, da minha banda. Fui bem resiliente na minha profissão, assim, comecei a fazer serenatas virtuais. Então, lá no meu canal vocês podem ver, eu fiz uma serenata para Fortaleza, participei de editais com essa ideia, fiz serenatas e eventos particulares online. Então, me impactou lancei um clipe também, praticamente compus, produzi a música no período de pandemia, a gente ainda está em pandemia, né? Mas onde estava um lockdown não, que a gente não saía, mas assim, quarentena ainda, que a gente estava saindo para poucas coisas. E eu acho que está sendo mais difícil agora do que foi, porque a gente está em pandemia ainda, algumas coisas estão voltando, e eu acho que essa questão de sair acaba que a gente acaba gastando mais, ou seja, tipo assim, ainda não tá. Quando estava tudo fechado, você ficava em casa, você não ganhava dinheiro, mas você também não gastava. E aí, quando agora que começaram a abrir as coisas, acaba se saindo mais, ou seja, tendo mais gasto para estar em algum lugar, para estar fazendo uma produção. E aí, quando é online, na verdade, tem um desgaste maior de tempo, porque online as coisas demoram muito mais, você tem que estar em muito mais reuniões e tudo mais. Mas no real, né, no físico, tem um desgaste de locomoção mesmo. E assim, sempre tentando ser resiliente e tentar se adaptar o máximo possível. Estou muito animada com esse processo de reabertura dos shows. Já fica aí o convite, me contratem, me levem para o seu evento. Por favor, todo mundo aqui acompanhando, curtindo, divulgando esse vídeo, botando a Luísa aí mais e mais no mundo Sim. inteiro, não só no Brasil, e contratem. Contratem. E aí é isso, assim, estou tentando me manter animada nesse processo de reabertura, para não deixar a peteca cair. Tem uns dias mais difíceis, tem sim.
mas sempre tentando me manter animada. Você já, por tabela, disse um pouquinho, né, quando falou da sua experiência, mas o que é que você diria para outros colegas seus cearenses, outros artistas cearenses, de coisas que funcionam para você? Que tipo de conselho você daria para contemporâneos? A gente não está falando dos iniciantes, a gente está falando de colegas já que estão rodando. Nossa, eu não sei, viu? Eu me inspiro muito neles. Eu acho que o meu maior conselho é: faça uma reserva de grana sempre no seu trabalho. Não acho que sei lá, que vai... Enfim, é importante fazer, tanto para a gente investir no nosso próprio trabalho, até porque... Mas como a gente entendendo que a gente trabalha numa linguagem que é música, que tal hora às vezes tem trampo e às vezes não tem, de processo artístico, não esqueçam nunca, sempre componham, sempre se experimentem, assim, se uma pessoa te chama para fazer um filme, vai, fazer um programa, vai, se experimentem em vários lugares, às vezes não era o que você queria, às vezes não ficou como você queria, mas você já se experimentou e aí da próxima vez vai ficar, sabe? Então, minha maior dica é se experimente e faça uma reserva de dinheiro. E para quem está começando, que está aprendendo aqui com essa nossa entrevista, com tudo isso que você já nos falou, quero ser cantor, ou quero... Por onde começar? Curso. Sempre comecem por cursos gratuitos, gente. Se vocês estão na dúvida, se vocês não têm grana para fazer curso, até online. O Cuca, hoje, ele tem cursos voltados para música, teatro online, que é uma escola, que é um espaço cultural de esporte para a juventude, totalmente gratuito. Então, se você... E aí, procurem cursos gratuitos. Quanto mais você conhecer da sua profissão antes de escolher, ou quanto melhor você se preparar, como atriz, como cantora, como performer, como artista plástica, como artista visual, melhor para você. Se prepare. Crie arsenal. O que está dentro aqui, ó, ninguém tira. Então, quem está começando, o que eu mais digo é: se profissionalize, busque conhecimento no YouTube. Assim, eu estudava muito como viver de música, como lançar sua música. Sei tudo? Não, mas eu acho que se eu não tivesse visto nada, talvez fosse mais difícil ainda. Então, estudem. Trazer essas perguntas que a gente tem hoje em dia, né, nessa grande plataforma que é o YouTube. Aí em Fortaleza, né, como você estava mencionando, nós temos o Cuca, não sei se o Vila das Artes também oferece coisas em relação à música, o Porto Iracema das Artes. Audiovisual, teatro, performance, sempre tem na Vila. Porto Iracema das Artes. Às vezes SESC oferece oficina, Centro Cultural do Banco do Nordeste. Vejam também apresentações gratuitas, né? Às vezes a pessoa nunca nem foi no teatro. Como é que vai saber que gosta de teatro? É verdade. Então é isso. Vão para shows gratuitos, teatro gratuito, dança gratuito, porque às vezes você até gosta, já viu uma série, viu um filme. Vá lá ver, sentir a energia de como é fazer aquilo, de como é estar naquele espaço e fazer os cursos. Muito obrigado, Luísa, pela nossa conversa. Vou pedir para você concluir de novo dando as suas redes sociais, onde a gente a encontra. E se puder concluir com uma palhinha aí, eu agradeço. Dia 24 de fevereiro, pessoal, tá saindo a Anastácia, não é isso? Anastácia, Anastácia, princesa africana, afro-americana, menina baiana. Anastácia, dia 24. Valeu, obrigado, viu? Beijo, tchau.